Graça e paz, meus queridos irmãos, mais uma vez com vocês, trazendo uma palavra de fé para fortalecer a nossa vida espiritual. Que a paz e o amor de Cristo possa reinar sempre em nossos corações e que possamos transmitir isso a outras pessoas. Aqui estou para trazer esta palavra, na qual está escrito no livro de Lucas, que fala sobre o profeta que não tem honra no seu próprio lar, na sua própria pátria. Você pode muitas vezes pensar, poxa, eu tenho tantos anos de convertida e minha família não se converte. Será que tem algum erro em mim? Poxa, eu chego no lugar onde eu trabalho, que já tenho tanto tempo, falo de Jesus e as pessoas não aceitam. Será que está tendo erro em mim? E é isso que vamos tirar hoje, esta dúvida. Se o profeta que não tem honra é porque está errado ou porque está fazendo alguma coisa errada. Esta mensagem traz exemplo de 3 pessoas na qual vamos falar e esclarecer. Mas antes de continuar, eu vou pedir para vocês não se esquecer de dar o likezinho. Não se esqueça, você está ouvindo ali mesmo, você já aperta aquele botãozinho. Você está possibilitando a outras pessoas ouvirem esta pregação, ouvir esse ensinamento. Você pode também evangelizar através desse vídeo. Quando você posta ou compartilha em grupos de amigos, da família ou de colegas. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo. Te peço, se inscreva no canal, ative o sininho toda vez, porque toda semana tem um vídeo novo, e toda vez que for postado um vídeo novo, esse sininho vai mostrar para você que está tendo um vídeo novo. Se essa mensagem também você gostou, está sendo esclarecedora, coloque nos comentários. O livro que eu vou ler é o livro de Lucas, capítulo 4. Eu não vou ler o versículo, eu vou me focar no 14 ao 30, mas não vou ler todo, porque são muitos versículos e o nosso tempo é curto. Para abreviar esse vídeo, eu vou explicar, vou ler alguns versículos. Amém? Pois bem, em primeiro lugar, eu quero falar sobre... esse texto começa falando sobre a pregação em Nazaré. Aqui inicia que o Senhor Jesus volta pelo Espírito e ele vai para a Galileia, né? A sua fama na Galileia já é conhecida pelas pregações. É louvado quando ele prega nas sinagogas, as pessoas gostam. Então, ele já tinha uma fama devido às suas pregações. E ele vai justamente para a sua cidade, que é Nazaré. Aí você pode me perguntar, Jesus não nasceu em Jerusalém? Eu vou explicar para vocês. Na verdade, Jesus nasceu em Jerusalém, viveu algum tempo no Egito, devido à perseguição para matar as crianças que nasceram naquela época. Você já conhece essa história? Ele vive lá por algum tempo, mas a infância dele, ele é criado em Nazaré. Por isso, Jesus de Nazaré, porque ele é criado em Nazaré. Mas ele atua mais sendo um vaso de Deus em Cafarnaum. Ele opera maravilhas em Cafarnaum. Quando ele chega em Nazaré, ele faz o que ele fazia em Cafarnaum. Vai numa sinagoga, adentra, e ali um ministro entrega um texto para ele ler, que é o livro de Isaías. Deixando claro que as pessoas já começavam a fazer isso aos 30 anos, que tinha essa possibilidade. Mais ou menos eu li isso em um texto. Aos 30 anos era quando começavam realmente a fazer um ministério, né? E o Senhor Jesus recebe este livro e lê. E é justamente o livro de Isaías, onde há a profecia falando dele. Que diz assim, olha só, está no versículo 18 já aqui. E o Espírito do Senhor estava sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do Senhor, em algumas Bíblias diz assim. Quando o Senhor Jesus termina de ler este versículo, esses versículos, eles entregam de novo aquele rolo ao ministro e senta-se. E as pessoas estão de olho nele, porque o Senhor tinha uma boa oratória. Gente, olha só, antigamente o ensinamento era mais auditivo,
Porque não existia Bíblia para cada um ler a sua. Não existia. Todos sabem disso. Existia, assim, aqueles rolos. Eu não sei bem o nome deles. Era aquele rolo no qual vinha todos os livros do Velho Testamento. Né? Tinha os livros. E entregaram justamente o rolo falando sobre o livro de Isaías. Onde estava essa profecia. E quando o Senhor Jesus termina de ler, as pessoas estão olhando para ele. E ele aproveita aquela situação e diz, no versículo 21 diz assim, então começou e disse, hoje se cumpre a escritura em vossos ouvidos, porque as pessoas ouviam a leitura. Mas olha só o que acontece. O Senhor Jesus disse que veio fazer o quê? Abrir os olhos do cego, livrar os encarcerados. Mas isso é de uma maneira figurativa. Não está dizendo claramente que é aquele que está preso, aquele que é cego. Não, é de uma maneira geral. Aqueles que cegos, sim, que tem os olhos que são da carne, já cego. Mas aqueles cegos também espirituais. Aquelas pessoas que veem, olham, mas não conseguem enxergar o que está diante dela. Aquelas pessoas que estão presas, não num cárcere, mas dentro de si mesmo. Ele veio para entregar salvação, um ano aceitável do Senhor. Então, aqui fala de uma maneira figurativa. E quando o Senhor Jesus diz que ali estava se cumprindo naquele momento, a profecia, as pessoas não entendem. E o que é que ela começa a falar? Não é esse o filho de José? Ou seja, elas veem aquele homem não como um homem que está levando a palavra, em que está dizendo, olha, hoje vai se cumprir o que está escrito em Isaías. Mas elas olham aquele homem que foi criado naquele ambiente, aquele homem que eles conheceram desde pequeno, correndo pelas ruas, vamos dizer assim, brincando com seus filhos. Elas não conseguem ver o homem de Deus, mas aquele jovem ou aquela pessoa que foi criada em Nazaré. Aí quando o Senhor nota isso, o que é que ele diz? Ele fala no versículo 23 e 24 e disse, sem dúvida te direis, pelo provérbio, médico, cura-te mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvistes ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Aqui o Senhor Jesus usa de provérbio, né? De um provérbio, de um ditado popular. Médico, cura-te mesmo, ou seja, o médico também fica doente, então deve se curar. Ou como casa de ferreiro, espeto de pau. É o Senhor Jesus usando de um provérbio para poder falar o que ele está sentindo naquele momento. E aí ele usa o quê? Ele diz, olha, não há profeta com honra na sua própria pátria. Aí ele cita dois profetas, dois homens de Deus, Elias e Eliseu. Todo mundo conhece a história de Elias. Aquele homem, aquele profeta de Deus que estava na cidade onde na época reinava o rei Acabe e sua esposa Jezabel, uma mulher usada pelo Satanás, uma mulher usada pelo inimigo para infernizar a vida dos homens de Deus. Ela, enquanto Elias leva a palavra para que as pessoas não idolatrem novos deuses, não. Ela leva deuses para ser idolatrado pelo povo. Ela leva quem? Baal. E ali há um problema entre Jezabel e Elias, no qual todo mundo também deve conhecer a história, que ele vai e diz para ela, bora ver qual é realmente o Deus que faz, o verdadeiro Deus, aquele que descer fogo do céu e consumir essa terra, ou seja, essa madeira que está dentro de uma terra cheia de água. Todo mundo conhece a história. E naquele dia, o que acontece? Os sacerdotes de Baal, todos são consumidos. E Elias tem que fugir de Jezabel, porque Jezabel procura matar ele. Ele vai para o deserto, ali é alimentado por corvos, e depois ele vai ter que sair do deserto, porque estava passando fome a cidade estava passando necessidade, ele é enviado a outra cidade, e em outra cidade é que Elias opera o milagre. Elias estava aonde? Onde Elias morava, onde Elias foi criado, em Galileia, e ele vai abençoar uma mulher que mora em Sarepta, ou seja, perto de Tiró e Sidom. Gente, Elias também não teve honra na sua própria terra.
Para ele operar o milagre, ele teve que sair de lá. Deus tirou ele de lá para ele operar. Na terra onde Elias morava, também tinha várias viúvas passando necessidade. Mas ele teve que ir para Sarepta. Eliseu, da mesma maneira. Eliseu é um profeta de Deus que sucedeu a Elias, né? Quando Elias foi embora, ficou Eliseu. E o que acontece? Também um exército, um comandante de um exército, ele entra na cidade, destrói muitas coisas e leva muitas pessoas presas. E uma das pessoas que foi levada cativas, trabalhou na casa dele e falou de Eliseu, que Eliseu era um profeta de Deus que poderia curar a lepra que ele tinha. E aquele homem, ele foi humilde em aceitar o que Eliseu falou. Também existia na cidade de Eliseu muitas pessoas leprosas, mas ele teve que sair da cidade onde ele morava, que era no Vale do Jordão, para ir curar um leproso que morava lá para o lado da Síria. Você vê o que é a coisa. Então, quando o Senhor já disse, os profetas não têm honra na sua própria terra, porque existiam essas coisas. Aí as pessoas, quando viram Jesus falando isso, que ficou enraivecida, ficaram com a raiva de Jesus, tiraram ele daquele ambiente e levaram para um monte, para o cume, ou seja, para o ponto mais alto de monte, e pensavam em jogá-lo ele lá de cima. O Senhor, percebendo aquilo, saiu discretamente daquele lugar. Lígia, o que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver conosco. Cada vez que estamos rejeitados na sua casa pelos seus familiares, que mesmo você tendo testemunho de homem de Deus e mulher de Deus, agindo da maneira diante de Deus, fazendo as coisas corretas diante de Deus, as pessoas não conseguem te ver como um homem ou mulher de Deus, mas como o filho de fulana, o amigo da turma. Eles não conseguem ver que você hoje está sendo um vaso na mão de Deus. Às vezes no trabalho, onde você já tem uma convivência maior com pessoas, até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas não conseguem te olhar e te ver como um homem ou uma mulher de Deus, um vaso na mão de Deus. E quando isso acontece, o que é que eu devo fazer? O Senhor Jesus se retirou discretamente daquele ambiente. Ah, mas se eu trabalhar, simplesmente não fique naquele ambiente onde há tantas conversas. Deixe Deus agir. Você não pode tirar do seu coração que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E aonde o Senhor te colocar, você vai ser um vaso na mão deles. Porque assim foi Elias, assim foi Eliseu, assim foi o próprio Senhor Jesus. Então, se você tem testemunho, você anda correto diante de Deus, Deus vai te usar onde quer que você for colocada. É esta mensagem que o Senhor me deu e me fez entender que não é porque você não conseguiu salvar todos os seus familiares, levar a palavra para todos os seus familiares ou amigos, que você deixou de ser um vaso na mão de Deus. É porque o profeta não tem honra no ambiente que está. Eu espero que tenha falado ao seu coração essa mensagem e você coloque no seu coração que você é um homem ou uma mulher de Deus. Até a próxima mensagem.